Olá a todos e todas, seguidores do Equilíbrio, me chamo Bruno Melo, sou assessor especial de política externa e hoje eu vim trazer um pouco mais sobre a Argentina e as suas eleições. Então, antes de mais nada, precisamos falar um pouco das primárias, que são a modalidade sui generis única no planeta. Em 2009, governava Cristina Kirchner e o primeiro cavalheiro era Néstor Kirchner. O casal estava no pico do poder, ou pelo menos sentia-se dessa forma. Naquele ano no país tivemos eleições parlamentares no meio do ano. Tal qual como ocorre também um pouco nos Estados Unidos, que no meio das eleições presidenciais temos eleições para o parlamento. Todas as pesquisas indicavam que eles venceriam, mas perderam. Nestor então bolou um esquema para fazer uma eleição de mentirinha, para verificar como estava o governo e a popularidade. E se fosse necessário, calibrar a campanha para não correr mais o risco de perder de novo. E assim inventou esse esquema maluco de primárias obrigatórias. A modalidade de primárias partidárias argentinas é única no planeta, diferente, por exemplo, na França, onde os militantes do Partido Socialista votam nos pré-candidatos socialistas, ou nos Estados Unidos, onde o Partido Democrata e o Republicano, ao longo de várias semanas, fazem primárias, nas quais votam as pessoas afiliadas, e em alguns estados também os não afiliados. Ou até mesmo no caso do Uruguai, perto, onde existe um dia de primárias de todos os partidos, no quais votam os filiados, os partidos e os não afiliados. Mas em todos esses casos, a votação é voluntária. Na Argentina, não. São obrigatórias. As primárias, a pessoa tem que votar em um único pré-candidato, que vem acompanhado de uma lista armada de deputados e senadores. Desta forma, o eleitor argentino tem que ir basicamente 3 vezes às urnas nos próximos meses. Uma para as primárias, o primeiro turno e um quase que inevitável segundo turno. Então, ora, se a gente pensa que a pesquisa de opinião pública funciona com uma amostragem de um grupo social, essas primárias argentinas são a maior pesquisa do planeta, já que a amostragem é basicamente a totalidade do eleitorado. E, como a gente já trouxe, as prévias aconteceram então nesse domingo, dia 13, são chamadas de PASSO, que é uma sigla para primárias abertas, simultâneas e obrigatórias. Elas foram marcadas por uma série de problemas nas urnas eletrônicas, principalmente aquelas utilizadas na capital Buenos Aires. Ao todo, estavam aptos para votar 35 milhões de pessoas. Desse total, mais de 13 milhões votam na cidade argentina, em que pelo menos 240 urnas tiveram algum tipo de problema. E nas eleições, as urnas atuam concomitantemente com as urnas de cédula de papel, tá? A primeira destinada, então, aos candidatos de governos estaduais e a segunda aos candidatos presidenciais. A gente teve uma fala muito importante da juíza federal Maria Servini, que afirmou que cerca de 1/3 das urnas eletrônicas de Buenos Aires registraram mau funcionamento. Servini também destacou algumas coisas, como algumas máquinas só chegaram à noite, não foram testadas, e outras não funcionaram perfeitamente, ou tinham alguns problemas técnicos que poderiam até colocar em risco mesmo os eleitores de todo o processo eleitoral. Um outro marco também desse passo foi a maior abstenção eleitoral em um século na eleição nacional, relativa à presidência, cerca de 32% de abstenção. A pior marca na história da Argentina foi 45% de abstenção, que ocorreu cerca de 101 anos atrás, em 1922. É também a primeira vez na história em uma eleição nacional em que o peronismo ficou em terceiro lugar. Claro, o custo de tantas bancadas, certa preguiça, competência, uma falta de planejamento, um afastamento da crua realidade que vive os argentinos e de achar que sempre poderiam ser os mandantes gerais. Então, o Partido Peronista nunca tinha chegado a esse patamar de 25% dos votantes. Então, é importante ressaltar que entre os 2 primeiros mais votados tivemos Javier Milei e Sérgio Massa, tá? Mas o que significa esse resultado? Então, o Milei vai ser presidente? Ele é favorito? Não necessariamente, porque o vencedor dos passos, ele nem sempre é eleito à presidência. Por exemplo, podemos pegar o caso de 2019, em que a chapa de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner venceu a do então presidente no passo. Legal. No entanto, nas anteriores, Maurício Macri perdeu para o candidato da situação à época, Daniel Scioli.
Então, algumas outras peculiaridades adicionais que a gente pode adicionar é que a Argentina ela tem províncias que podem realizar suas eleições de maneira apartada, fora de sincronia com as presidenciais, para governador e deputados estaduais. Geralmente uma parte das províncias faz junto com as presidenciais e outras não. Basicamente por conveniências políticas, tá? E desde o início deste ano, então, foram feitas 14 das 24 eleições provinciais possíveis. Em 5 venceu o peronismo, em outras 5 venceu o partido Juntos pela Mudança de Patrícia Bullrich, Horácio Larreta, e em outras 4 triunfaram também forças locais, já que na Argentina essa é outra peculiaridade. Existem uma série de partidos provinciais. Mas o que é mais importante ressaltar é que nenhum partido que ganhará a presidência terá maioria no Senado nem na Câmara. Ou seja lá quem for o presidente, terá um cenário de altíssimas chances também, de uma dificuldade extrema. E para finalizar então esse vídeo, o que podemos cada vez mais esperar é um cenário em que, como já vimos, uma abstenção muito grande, uma participação enorme de jovens de 18 a 22 anos. A gente tem um possível cenário em que Milei é um forte candidato para o segundo turno e os dois maiores favoritos para disputarem com ele seriam Patrícia Bullrich e Sérgio Massa. Hoje, pelo menos do que mostram as pesquisas eleitorais e principalmente as taxas de rejeição de cada um dos candidatos, Sérgio Massa tem uma chance maior para ir no segundo turno e, claro, os resultados só poderemos ver. Mas, se você quer saber mais, acompanhe o Equilíbrio nas redes sociais e fique de olho.